O espírito da letra volta até você, trazendo a obra do espírito André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, Os Mensageiros. Esta obra é aquela que vem logo a seguir a obra Nosso Lar, que nós também já estudamos aqui capítulo por capítulo, e que você poderá encontrá-la para assistir, para também ilustrar-se com os ensinamentos de André Luiz, em capítulos muito importantes para o despertamento da nossa consciência. O programa de hoje vai falar do capítulo 23, cujo título é Pesadelos. Não se esqueça que já há 2 programas nós estamos atendendo àqueles que estão em situações difíceis, abrigados na instituição Posto de Socorro. Alfredo, Ismália, André, Vicente e Aniceto acompanham os trabalhadores que vão atender. No programa anterior, você se lembra, eles estavam em galpões com mais de 400 leitos, nos quais estavam dormindo espíritos mumificados, como se fossem múmias. Tentaram ajudá-los com passes, alguns receberam caldo, alguns receberam água magnética ou água fluidificada, energizada, outros receberam o passe de sopro. E agora o capítulo 23 vai falar do pesadelo. Vamos acompanhar aqui com o texto que você deve ter já em mãos no livro Os Mensageiros, abrindo lá no capítulo 23. Enquanto Alfredo continuava dirigindo os serviços, nosso instrutor, o Aniceto, com a permissão de Alfredo, levou-nos aos leitos mais distantes, mais afastados, onde se asilavam os enfermos desatendidos quanto ao auxílio magnético. Não haviam recebido o passe magnético nem o sopro. Precisamos acentuar experiências e aproveitar oportunidades, disse o Aniceto, sorrindo. Eu e Vicente o acompanhamos curiosos, identificando as expressões isoladas, dolorosas ou terríveis daquelas máscaras mortuárias. Quando nos encontrávamos a regular distância da zona central, o instrutor esclareceu em tom grave. Desejaria conhecer a extensão dos benefícios colhidos por vocês no gabinete do auxílio magnético às percepções. Para ajudar com eficiência os nossos amigos encarnados, é necessário saibamos ver com clareza e precisão. Clareza, precisão. Vocês se lembram? Logo no começo do livro, nós vimos que quando eles se preparavam para vir para a excursão de uma semana na Terra, Aniceto localizou-os junto aos gabinetes de preparação magnética, para que eles recebessem as melhorias na capacidade visual. E agora, Aniceto vai colocá-los à prova, para ver o quanto esta capacidade de visualização melhorou com eles. Indicou os doentes imóveis e nos disse: todos aqueles que dormem nestes pavilhões permanecem dentro do mau sono, um sono ruim. Aí Vicente perguntou: mas nós, porventura, teremos nas zonas espirituais aqueles que estejam em bom sono? Sem dúvida, respondeu Aniceto. Temos na esfera das nossas atividades aqueles que repousam períodos curtos, como trabalhadores retos que esperam o repouso da noite, com tranquilidade daqueles que sabem trabalhar e descansar, de consciência aliviada. Fez uma pausa, como quem estudava o melhor meio de sintetizar para não perder tempo, e disse: mas estes que têm o bom sono, não precisam estacionar como filhos da sombra nas construções de emergência de um posto de socorro. Em seguida, retomou o fio da lição e disse: quem dorme em desequilíbrio entrega-se a pesadelos. Todos estes irmãos desventurados que nos cercam, aparentemente mortos, são presas de horríveis visões íntimas. Vejamos o aproveitamento de vocês. Procedam às observações rápidas. Antigamente, o inquérito anatômico, o exame das vísceras, a perguntas científicas nas células, a busca nas estruturas celulares, também aparentemente mortas. Agora, a auscultação profunda da alma,
a sondagem dos sentimentos, a visão do plano mental. E com uma expressão decidida, concluiu resoluto: mãos à obra, vão lá e comecem a observar. Designando-me um corpo envelhecido de mulher, ele recomendou: você, André, examine detidamente essa irmã. Abstenha-se de todas as considerações do plano externo. Observe-a com todas as possibilidades e percepções ao seu alcance. Sinceramente interessado em atender, não reparei nas ordens que o nosso instrutor transmitia a Vicente. Procurei esquecer os quadros externos, focalizando aquela máscara de mulher com todos os meus recursos mentais. À medida que me despreocupava dos interesses diferentes, observava a sombra cinzento-escura que se ia condensando em torno da sua mente. Vocês verão isso no projeto Imagem. Essa cena está lá para você entender como André estava se aprofundando. A visão parecia auxiliar-me o poder de concentração. Reconhecendo que o fenômeno se acentuava, não mais lembrei qualquer objeto ou situação exterior. Estupefato, comecei a divisar formas movimentadas no âmbito da pequena tela sombria. Surgiu uma casa modesta de cidade humilde. Tive a impressão de transpor-lhe a porta. Lá dentro, um quadro horrível e angustioso. Uma senhora de idade madura, demonstrando crueldade impassível no rosto, lutava com um homem bêbado. Ana, Ana, pelo amor de Deus, não me mate! Dizia ele, suplicando, incapaz de defender-se. Nunca, nunca te perdoarei! Exclamava a mulher, acrescentando em tom lúgubre, em tom assim, com raiva, com profundidade na vontade de matar. Morrerás esta noite! Viu o infeliz cair exausto. Coisas assim, lúgubres, tenebrosas, tétricas, que estão dentro de nós. Agora André Luiz estava vendo, com o seu poder de penetração. Estava vendo o que acontecia na mente enquanto aquela mulher dormia, entre aspas, né? No pesadelo que ela tinha. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo e na volta você estará conosco para ver o que o André Luiz está descrevendo deste quadro triste que envolveu essa mulher e alguém que com ela vivia, que estava bêbado. Vamos acompanhar o texto? Daqui a pouquinho a gente volta e você continua lendo, tá bem? Estamos voltando com o estudo do livro Os Mensageiros, capítulo 23, Pesadelos. Eles estão avaliando o que está acontecendo na mente daqueles que estão como múmias, dormindo. E o André se aproxima de uma mulher envelhecida, um espírito que está ali, em um dos leitos. Começa a sondar-lhe o pensamento. Enquanto ela dorme, ele vai vendo o que está acontecendo no interior de sua mente. Vê um quadro em que uma mulher já idosa, um pouco desgastada, luta com um homem bêbado. Ele pede para ela não matá-lo e ela, com vontade, com aquele terror, aquele quase prazer de fazer, diz: você vai morrer hoje. E André Luiz diz que viu o pobre infeliz cair. Isso tudo ele olhando a mente da mulher. E ele, lacrimoso, chorando, exclamava para a mulher: você me envenenou com essa bebida. Perdoa-me se te causei algum mal. Sou pai, Ana. Preciso viver para meus filhos. Não me mate, por favor. Ela ouviu com frieza e respondeu duramente: vai morrer mesmo assim. Tenho a infelicidade de te amar, a ti, que pertence a outra mulher. Não quiseste me seguir e preciso me vingar de você. Rolando no assoalho como se fosse uma bola, rebolcando-se, diz o texto, o pobre infeliz dizia: Deus sabe que eu estou arrependido do meu criminoso passado.
Quero viver para o bem, Ana. Perdoa-me por amor ao Eterno Pai. Quem sabe eu poderei te ajudar como irmão. Ajuda-me para que te possa ajudar. Não me mates, não me mates. A mulher, porém, como se tivesse a maldade agravada ao ouvir a expressão da virtude, tomou de um pesado martelo e exclamou: Deus não existe! Deus não existe! Morrerás, infame! E de súbito, crivou-lhe o crânio de marteladas surdas. O homem expirou sem nenhum grito. Logo após, vi a criminosa conduzindo o cadáver em um carrinho de mão através de um trilho ermo. Acompanhava os movimentos com interesse. A noite estava muito escura, mas observei a parada junto à via férrea, a estrada de ferro. Sondou os arredores, certificou-se do isolamento em que se encontrava e colocou a estranha carga sobre os trilhos. Vi que a mulher dispunha o cadáver para que a cabeça fosse decepada à passagem do trem. Retirando-se apressadamente, reconduzindo o pequeno carrinho vazio. Não esperei a máquina de ferro. Segui a mulher, que me pareceu inquieta e pensativa. Antes, porém, que colocasse o carrinho no extenso quintal, vi que arregalava os olhos como louca, cercada de seres que me pareceram bandidos de negras vestes. Era ela agora quem acusava estranha embriaguez de pavor. Vencera um pobre homem invigilante, mas, a meu ver, seria vencida por seres mais perversos do que ela própria. Acudam-me! Acudam-me! Gritava apavorada. E continuava a cena em que a desventurada golfava súplicas em vão. Senti-me como um espectador que precisasse movimentar qualquer socorro. E graças à bondade divina, não experimentei pela mulher infeliz senão mais viva compaixão. Ao primeiro impulso de revolta pelo crime consumado, recordei as lições já recebidas em nosso lar. E pensei na possibilidade de ser a criminosa alguma pessoa querida ao meu coração. Se Ana estivesse no mundo ao meu lado, na família do sangue, não desejaria ajudá-la? Por que haveria de acusá-la, se não lhe conhecia o passado total? Será que lhe deram a educação na infância, a bênção do lar, a segurança de um afeto sem máculas? Quem sabe viera de longe, como pedra incompreendida rolando nos abismos do sofrimento? Que laços a uniriam àquela vítima igualmente digna de piedade fraternal? Como teria começado o drama doloroso? Não sabia. Enxergava somente a pobre mulher rodeada de sombras agressivas, implorando socorro. Ignorava como ajudá-la, mas recordei que Ana era minha irmã, filha do mesmo pai, irmã que adoecera no caminho comum, sem que eu pudesse, pelo menos por agora, conhecer a causa. Comigo mesmo procurava algum meio de auxiliá-la, quando alguém me chamou de repente. Era Aniceto, que bondoso exclamava: Vem, André. Vicente e você têm sabido aproveitar alguma coisa. Estou satisfeito. Seus pensamentos de fraternidade e paz muito auxiliaram essa irmã infeliz. Guarde a certeza disso e continue buscando a compreensão para socorrer e ajudar com êxito. Conforme observaram de perto, sabem agora que cada um dos que aqui dormem, este sono atormentado, vivem estranhos pesadelos de que não podem isentar-se de um instante para outro. Não precisamos comentar qualquer episódio dessas experiências, dessas existências vividas em oposição à vontade de Deus. Bastará lembrar sempre que a dívida em toda parte anda com os devedores. E com expressivo olhar acrescentou:
Voltemos ao centro. Precisamos cooperar na oração. Com isto, eles voltam a aproximar-se de Alfredo, de Ismália e dos trabalhadores que estão ali naquele galpão. E no próximo bloco, nós voltaremos a comentar essas tragédias que acompanham cada um de nós quando a nossa consciência não se incumbiu de corrigir o mal enquanto era tempo. Por isso, fique conosco. Medite neste capítulo tão interessante que fala sobre o pesadelo. E vamos tentar limpar o nosso campo mental para que, com devotamento, com a ação no bem, com o perdão do mal, com a compreensão das fraquezas alheias, nós não acabemos vítimas de nós próprios pelas atitudes alucinadas do nosso desequilíbrio. Desequilíbrio do afeto, desequilíbrio do orgulho, desequilíbrio do egoísmo, desequilíbrio da alma, que é a pior das doenças. Acompanhe-nos, daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o estudo do livro Os Mensageiros, capítulo 23, falando sobre pesadelos. E vimos a história trágica daquela mulher que, mesmo em um estado de sono profundo, pode ser auscultada, sondada pelo olhar penetrante de espíritos amigos que estão estudando o seu caso. Trata-se de André Luiz que está fazendo isso, testando suas faculdades ampliadas, conforme a solicitação do instrutor Aniceto, antes de saírem da cidade Nosso Lar, na direção da Terra. Então ele começa a inteirar-se do que está acontecendo na mente. O corpo espiritual parece adormecido, mumificado, duro, mas a mente está ativa. E lá estão os registros. Ela encontra um homem que parece ter sido seu amante, e como este homem não quer ficar com ela na disputa afetiva que ela trava com a outra, ela o convida, ela o seduz, ela o embriaga, e ele sente que na bebida ela coloca um veneno. Na medida que ele começa a sentir os efeitos do veneno, ele começa a suplicar que ela o perdoe, que ela o deixe viver, que ele tem filhos, que ele pede a sua ajuda. E ela diz: você vai morrer, você caiu na desgraça por me fazer te amar e você não querer ficar comigo. Dores que todos os dias nós encontramos nas disputas do afeto. Ana, pelo amor de Deus, não me mate. Clamava ele com aquela emoção. Eu nunca te perdoarei, repetia a mulher, que parecia ter um sadismo. Você vai morrer hoje. E ele pede: você colocou veneno na minha bebida. Me perdoa. Eu não quis te causar nenhum mal. Eu tenho filhos. Preciso viver para os meus filhos. Não me mate. E ela confirma: vai morrer mesmo assim. Eu tenho a infelicidade de te amar. A você que pertence a outra mulher, tá vendo? Olha lá. Como é isto, não é? Amar outro, querer ser dono. E como é possível amar e querer matar? É a atitude do ególatra, aquele que não tem para si, não quer que ninguém tenha. E ele pede: por favor, me ajude. Deus sabe que eu estou arrependido do meu criminoso passado. Eu quero fazer o bem, Ana. Perdoe-me. Me ajude para eu poder te ajudar. Quem sabe eu poderei ser teu irmão. Não me mate. E a mulher então, como se sentisse ainda com mais raiva desse pedido, ao invés de esperar o efeito do veneno, marreta a cabeça do homem para que ele pare de falar essas coisas que machucam aquele sentimento nobre que Deus colocou em todos os filhos. Com ele morto, ela cria um jeitinho de parecer um acidente, um suicídio,
arrasta o cara lá para o trilho do trem. Ninguém a vê, provavelmente o trem vai cortar todo o seu corpo. No dia seguinte vão encontrar um homem morto, como se ele tivesse se matado. Mas quando ela volta, está em desespero, agora sintonizada com o crime, a sua mente começa a ver sombras que a atacam, seres espirituais, parecidos como vestidos de negro, agora a perseguem. E ela alucina, grita, apavorada. Agora não se sabe quem é mais bêbado, se era o pobre que morreu nas suas mãos ou se era ela mesma. André então tem a primeira reação, que é de ter compaixão. Começa a sentir, não mais como alguém que analisa um crime e fica julgando o criminoso, mas começa a entender quem seria aquela mulher, por que ela chegou àquela condição, por que lhe faltou um equilíbrio, será que ela não teve educação? Talvez isso se explique, por que ela tinha aquele sentimento. Quando nós encontramos pessoas em condições inferiores, geralmente em atitudes agressivas, em atitudes de raiva, se nós procurarmos saber quem é esta pessoa, vamos entender suas carências. E André faz isso, quer ajudar, porque ela pede ajuda. E ele quer ser irmão agora, não está mais enojado daquela violência, daquela inferioridade. Pensa que aquela mulher poderia ser uma filha, poderia ser alguém que ele amasse. E então, quando está nesse estado assim, procurando fazer o bem, o instrutor o chama. Ah, André, venha, venha. Vamos voltar lá para o centro. Bonita lição que André nos dá, falando da necessidade de nós melhorarmos o que somos nas respostas, não mais passionais. Nossa atitude mental reflete o que somos. Então, você que nos assiste, você que participa conosco do estudo do livro Os Mensageiros, lembre-se, essa transformação indicará que você melhora. Quando você estiver assistindo televisão e alguma notícia agressiva saltar aos seus olhos, lembre-se, não qualifique, não rotule, não julgue. Bandido, sem vergonha. Porque aquela pessoa é um mundo, ela tem uma história. E lembre, o que você sentiria se ela fosse da sua família? Seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, você odiaria? E ao fazer isso, você colocará para fora de você coisas boas. Tenha um pensamento positivo, mesmo que pareça o pior dos crimes. Envolva aquela pessoa, é claro que a sua vítima também, do mesmo modo, com o seu bom pensamento. Mas recorde-se que todos, os piores, tanto quanto os melhores, vieram da mesma origem, vieram de Deus. E quando você entender isto, você se conectará com boas coisas que estão em você. E ao invés de você criar pesadelos, agora na justiça, agora no julgamento, agora na sentença, na condenação, você se liberta do lixo, liberta-se do mal e ajuda os outros a vencerem seus problemas. Nenhum crime ficará sem ser pago, sem ser justiçado. Mas não somos nós, com nossos juízos, os oficiais de justiça. Jesus pede que a gente lute contra o crime, odeie o crime, mas que a gente ame o criminoso. Ele fez isso. Obrigado por você estar conosco, entendendo como fazer para a gente não entrar nesses pesadelos, não cultivá-los e nos livrarmos daqueles que nós já inventamos pelos erros que já cometemos. É o bem que vai limpar o mal que um dia já fizemos. Não perca tempo, porque se uma coisa a gente não tem mais para perder, é tempo. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Esperamos que você sinta essa alegria, o espírito da letra e muita paz.